Depois de meses de uma longa batalha contra o câncer, Edson Arantes do Nascimento partiu. Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, aos 82 anos. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de cólon. Sim, eu disse Edson Arantes do Nascimento, porque o Rei Pelé jamais irá morrer. Pelé, Pelé, sempre Pelé. Pelé! 19 minutos, explode! Seus feitos estão eternizados na história da humanidade e nos corações de todos os apaixonados por futebol. Afinal, não é qualquer um que faz com que um árbitro seja substituído em campo por ter cometido grave pecado de expulsar o rei. Foi o jogo na Colômbia, que é comentado até hoje, que nós fomos jogar na Colômbia e o estádio estava cheio. E aí teve um quebra-pau lá no meio do campo e eu não estava na briga, eu fui apartar. Mas como o Santos naquela época, o ataque do Santos tinha o Doval, Coutinho, o Mengalvo, o Pelé, mais ou menos dentro do curvo todo. Então, na briga lá, quando eu fui apartar, o único branco era o Pepe nessa época, né? E aí ainda tinha o Lima, que era o mesmo tipo também, tipo físico. E aí fomos na briga lá e tal, aí o juiz chegou, aquela coisa que você sabe, o juiz chega e dá um cartão vermelho para um cartão vermelho para o outro, porque um de cada tipo, porque ele não viu nada, mas ele foi lá e tirou. E eu peguei o cartão, aí eu fui falar com ele, não, pô, eu estava patando, eu não estava brigando, quem estava brigando era o Coutinho que começou a briga e tal. Ele falou, não interessa, foi mal. Eu cheguei no vestiário, estava tirando a chuteira, vem a diretoria do Santos, vem o massagista, o treinador do time do Santos, todos eles, acho que foi o Lula, não, você vai voltar. Eu falei, mas como voltar, tá louco? Já foi expulso, já estou no meio. Não, tiraram o juiz, botaram o bandeirinha para pitar, você volta. E quem dirá parar uma guerra? Parou a guerra na África, porque era dois países, duas ilhas diferentes, mas se não me engano, agora mudou um pouco, né? Mudaram os nomes. Porque era Libreville, Brazzaville, o Congo, né? Era ali aquela área de Dakar. E o nosso empresário, se não me engano, era Elias Akur, né? Elias Akur. Lembra de Elias Akur? Pô, cara. Depois veio o Ratinoff, né? Depois veio o Ratinoff, que era argentino. Não, nossos empresários eram tudo de primeira. Então eles falaram, não, vai ter que jogar nas duas ilhas. Mas como vão jogar? Estão guerreando. Falaram, não, se não jogar, ninguém sai. Se não jogar dos dois lados, ninguém sai não tinha acordo, porque tinha que jogar lá. Jogar num lugar, jogar no outro. E foi... Sabe aquela paradinha que vários jogadores, como o Neymar, fazem antes de bater um pênalti? Pois é, foi Pelé quem inventou. Não existe nenhuma regra que diz que você não pode parar antes da bola. Não existe. Nem no pênalti, né? Que é um tiro de rigor, como se diz. Não diz na regra, eu já fui ver. E eu comecei a fazer a paradinha justamente pelo que nós estamos conversando, porque os goleiros sempre querem adivinhar. E às vezes a gente via quando ele levantava o pé, o goleiro já saía para um lado. Então, o que eu fazia? Eu dava um tempo, punha o pé de apoio e dava um tempo para ver, para poder levantar a cabeça, porque a gente tem que chutar olhando para a bola. Você corre olhando para a bola na hora de bater. Aí eu dava uma olhadinha, via que o goleiro saía, eu tocava. Aí começaram alguns hábitos a tentar, né, proibir. O Armando Marques ainda chamou a atenção algumas vezes, que o Armando Marques era um hábito chato. Sempre foi contra nós. Vai ser... Aí eu fui ver na lei. Eu fui ver na regra, se tinha alguma regra que dizia que não pode parar. Porque qualquer falta, você vem correndo. Se você vê que não deu para bater, você para. Para e toca, ou para e volta. Agora, nessas faltas de barreira, todo mundo você vê que o cara vem para ver se todo mundo entra em impedimento, ele volta. Várias vezes acontece isso. Então, ali tinha que reverter a falta. Então, eu acho que não tinha nada ilegal o cara parar
O goleiro é que tem que ter, entende, a tranquilidade de esperar. Antes do Rei surgir, a camisa 10 era apenas mais uma entre tantas que bailavam dentro de campo. Depois de Pelé, ela ganhou vida própria e se transformou em um dos principais símbolos do futebol. Não existia ainda essa coisa da mística da camisa número 10, não tinha. E como eu não fui o jogador que saiu daqui do Brasil como titular, então eu jogava como, coincidentemente, eu treinava com a camisa número 8, que era a camisa que eu jogava no Baquinho, em Bauru, antes de vir para o Santos. Era a número 8. E aí chegou lá, no sorteio, né, da FIFA, aí caiu a camisa número 10 para mim. Mas naquela época ninguém se preocupava com isso. Depois dessa Copa, aí sim, aí porque foi o garoto mais novo, foi a sensação, o Pelé, né? Então a número 10 passou a ser referência. Mas não foi apenas a camisa 10 que Pelé imortalizou. A comemoração com um soco no ar, talvez a mais feita pelos gramados mundo afora, foi ideia do Rei. Foi quando surgiu o soco no ar. O soco no ar, nós estamos jogando na Rua Javari, quem é daqui de São Paulo sabe, no campo do Juventus. Um campo pequeno, o Santos era o time favorito, e o jogo estava difícil. O Juventus parece que estava ganhando de 1-0 e o Santos não fazia o gol. E aí, numa jogada lá, depois da gente ser vaiado, aí saiu o gol, né? Porque a gente insistindo, aí eu fiz o gol. A primeira coisa que eu fiz foi o desabafo. Eu fui lá, eu falei, tá vendo? Na minha luta, fez o gol, tá vendo? E aí surgiu o soco no ar. Depois todos os jogadores começaram a dar soco no ar. Foi o soco no ar, surgiu por causa desse enfrentamento. Talvez a imagem mais marcante da carreira de Pelé foi diante do 1000º gol, alcançado no maior dos palcos do futebol, o Maracanã. Mas pouco se fala sobre o dia seguinte deste marco inédito para um jogador de futebol até hoje. No dia seguinte era aniversário da minha mãe. Eu podia ter oferecido a minha mãe o gol, né? Se eu tivesse pensado, tivesse bolado, eu podia ter oferecido a minha mãe. Não, eu ofereci, inclusive para as crianças, porque já estava vendo, todo mundo sabia dos trombadinhas, que naquela época era só os trombadinhas, né? E lá na frente do Santos, às vezes eu via os garotos, né, tentando roubar os carros. Quando eu ia sair do treino, eu falava, pô, que isso, rapaz? Tinha dois lá, o Alemãozinho e o Serginho, que era do Morro, que sempre estava ali com a gente, pegando bola. Aí a gente ia saindo do campo, eles estavam mexendo no carro do pessoal lá. Falei, pô, você está mexendo no carro? Ele falou, não, Pelé, nós estamos mexendo só no pessoal de São Paulo, de Santos. Eu falei, não pode pegar de ninguém, rapaz, que isso aí? Os moleques era trombadinha naquela época. Infelizmente hoje, né, foi isso que me levou a fazer aquela declaração. E infelizmente muitos, né, jornalistas achou que era demagogia, que eu estava querendo aparecer. Você vê, infelizmente, se tivessem tomado atenção, hoje a gente não tinha tanta violência, tanta criminosa, as cadeias não estariam tão cheias. Até pouco tempo, Pelé era o jogador mais jovem a disputar uma Copa do Mundo, em 1958, na Suécia. No entanto, permanece sendo o mais jovem a conquistar essa taça. Então, para mim foi mais ou menos fácil eu me adaptar, porque quando teve a Copa Roca, né, antes da Copa do Mundo de 58, teve a Copa Roca, e eu fui convocado para jogar a Copa Roca porque eu tinha um torneio Santos e Vasco no Maracanã, e nós, os jogadores do Santos, foram para lá, e nós jogamos nesse torneio, e eu fui um dos jogadores do Santos. Jogamos com a camisa do Vasco, e no torneio nós fomos muito bem, ganhamos o torneio, um torneio internacional, e aí, na época, o técnico era o Pirillo, técnico da seleção brasileira, me convocou, falou, pô, chama aquele garoto lá. Então, eu fui me adaptando, apesar de que, mesmo quando eu cheguei lá na Suécia, para mim era um sonho estar lá, né? Poxa, eu achava que eu estava sonhando.
Aliás, Pelé é o único atleta a conquistar um tricampeonato mundial com uma seleção nacional. Até eu, porque eu tinha me machucado, eu estava chateado, eu tinha dado algumas declarações que talvez me despedisse, que não ia jogar, né, até a Copa de 70, que eu ia sair e tal. Até eu estava meio triste, meio chateado com tudo que tinha acontecido. Mas, felizmente nós tivemos tempo de preparar. E uma coisa muito importante que teve, que com a entrada do João Saldanha, que era um repórter, né? Mas também já tinha trabalhado no Botafogo e tal, como supervisor. Então ele foi um técnico interino da seleção. E ele chegou, muita gente acha que ele era ditador, né? Mas não era verdade, ele era jornalista, ele era muito gozador e tal. E ele fez uma coisa que eu achei que foi a principal coisa para a nossa equipe de 70. Ele falou, olha, não vamos levar 4 equipes como foi levada para a Inglaterra, para a Europa na Copa de 63. Nós vamos pegar as 2 equipes melhor do Brasil e vamos fazer um combinado. E depois nós vamos mexendo de acordo com a necessidade. E foi isso que ele fez. Ele pegou o Santos e o Botafogo na época, que eram as 2 melhores equipes, e depois a gente entrou com o Cruzeiro, que tinha um timaço também, que foi o Tostão, né? O Dirceu Lopes esteve lá, mas acabou não jogando. O Piazza, que era o meio de campo na época, estava muito bem, acabou jogando de 4 zagueiros. Então montou uma equipe que já mais ou menos conhecia. O rei adorava contar suas histórias do futebol e por um momento se colocava no mesmo patamar de seus súditos. Para mim, o melhor marcador que me marcou foi o que me marcou contra o Santos e Botafogo de Ribeirão Preto, que eu fiz 8 gols, que foi o recorde. Esse foi o melhor marcador, porque me deixou fazer os gols. Para mim, esse foi o melhor. Foi o recorde de gols numa partida. Não, mas agora falando sério, eu joguei contra grandes marcadores, e uns mais técnicos, outros mais, né, viris. Aqui no Brasil, tinha uma época que, para mim é um pouco difícil dizer o meu marcador, porque os 4 zagueiros às vezes não me marcavam, quem me marcava é o jogador que era designado no meio de campo. Por exemplo, no São Paulo tinha o Dias. O Dias era meio de campo, cabeça de área, mas quando eu jogava contra o Santos, o desgraçado vinha me marcar. Onde eu ia, ele ia atrás. Quem sou eu, Maradona? Quem é você? Você quer ser eu e eu quero ser você. Do alto da sua coroa, Pelé estendeu a mão àquele que era considerado seu principal rival quando o assunto era o melhor jogador do mundo. O rei aceitou o convite e participou da estreia do programa de Maradona na Argentina. Você sabe que muita gente em Brasil, os periodistas, você sabe como são os periodistas? Sí, sempre, sí, né? lo sé perfecto. Pelé, tu vas no show de Maradona? Tu vas ahí no Estados Unidos? Yo dije, ¿por qué no? Sí. Yo estuve en la despedida, Sí. ¿te acuerdas que estuve en la ¿Cómo no? despedida? Sí, sí, sí. Y voy porque es un vencedor, es un ejemplo. Y yo creo que tenemos que estar juntos. Seguro. Y es un orgullo para mí estar aquí. Agora, Pelé, que já teve um filme em sua homenagem que o intitulava como Eterno, de fato assume seu lugar na eternidade. Mas essa história começou há 82 anos, na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Ao contrário das outras monarquias, seu reinado não foi conquistado pelo sangue, e sim pelos pés. O futebol não era novidade para Edson Arantes do Nascimento. Seu pai, Dom Dinho, também foi jogador de futebol. O jornalista Milton Neves definiu assim o nascimento do maior jogador de futebol de todos os tempos. A Vila Belmiro é a manjedoura de Pelé. Futebol existe até o Pelé na Vila, na manjedoura da Vila Belmiro em 56 e depois a manjedoura 56 da Vila Belmiro. Porque você tem sempre essa imagem dos 3 reis magos, né? Os 3 reis magos do Pelé foram
Atier Jorge Cury, presidente do Santos, que não aceitou vender o passe dele por meros $1.250.000 para a Juventus de Turim e também para o Real Madrid. O Luiz Alonso Pérez, o Lula, primeiro Lula famoso do Brasil, que forjou o Pelé, que formou o Pelé, e Valdemar de Brito, aquele que trouxe de Bauru o Pelé para Vila Belmiro e mudou o futebol do planeta. E Pelé, como eu falo em manjedoura, o Dondinho é José, pai do Pelé, o Dondinho é José. Maria é Celeste, Celeste Arantes do Nascimento, entendeu? E vou dizer uma coisa para você, 23 de outubro agora é o Natal do futebol. Antes de ser conhecido pelo apelido mais famoso do mundo, Edson foi Dico, e diz a lenda que Pelé odiava o apelido mais famoso do mundo. Em 1956, quando a família já morava em Bauru, interior de São Paulo, Dona Celeste, mãe de Pelé, foi convencida por Valdemar de Brito a levar o garoto para Santos. Deu-se aí o início de seu reinado no futebol. Pelé, quando chega no Santos em 56, que ele tem 16 anos, ele já chega com um baita nome, viu? Ele não vem como um desconhecido. A chegada dele é anunciada no jornal A Tribuna de Santos. Olha, ele vem trazido pelo Valdemar de Brito, mas e quando ele vem para o Santos lá em junho de 56, ele já vem assim, a Tribuna já anuncia que está chegando uma grande promessa trazida pelo Valdemar de Brito. Então Pelé, ele tem a carreira dele documentada, descrita nos jornais, né, pelo menos no Jornal de Santos, desde antes da chegada dele. E assim, tem informações, a gente não tem muita informação sobre isso, mas que em 54, quer dizer, ele com 14 anos, ele fez alguns jogos pelo time de cima do Noroeste, lá de Bauru. Né, fez alguns amistosos com adultos, né, jogando ao lado de adultos, ele com 14 anos. E ele fazendo gol, viu? Então, assim, o Pelé já vem pro Santos em 56 com bastante nome, com bastante fama. E à medida que ele vai participando dos jogos da base do Santos, né, ele vai, assim, a Tribuna vai dando cada vez mais espaço para ele, né? Então, quando ele sobe pro time principal em 57, né, o Pelé, assim, o torcedor de Santos já conhecia bem quem era o Pelé. Este é o professor e pesquisador da história do Santos, Guilherme Nascimento. O garoto encheu os olhos do presidente do clube, Atier Jorge Cury, que garantiu alojamento, alimentação e salário de 6.000 cruzeiros. Foi em 7 de setembro de 1956, independência do Brasil, que Pelé começou a fazer sua história. Esquerda no ataque do Santos, entregando para Coutinho, esse na entrada da área Pelé, lá vai a bomba, gol! Pelé, Pelé, sempre Pelé! Nesse dia, o garoto de Três Corações marcaria o primeiro de seus 1.091 gols pelo Peixe, na vitória sobre o Corinthians de Santo André por 7-1 no ABC Paulista. E logo depois que eu entrei, eu fiz o meu primeiro gol com a camisa do Santos. E o goleiro do Santo André, ele fez um cartão depois dizendo: Zaluar, o goleiro que tomou o primeiro gol do Pelé. E pensar que antes desse gol, Pelé chegou a cogitar sair do Peixe. Pelé estava no time da base do Santos ainda em 56, e o Santos foi fazer a final do Campeonato Santista, o campeonato juvenil, né, Santista, contra o Jabaquara, e o Pelé perdeu um pênalti, né, nesse jogo, nessa decisão, e o Jabaquara foi campeão dos juvenis de Santos. Então, conta-se que o Pelé ficou tão desgostoso, né, se sentiu tão mal por ter perdido o pênalti, por ter perdido o campeonato, né, que ele fez as malas para ir embora, né, voltar para Bauru. E que o roupeiro do Santos, o Sabuzinho, encontrou com ele com mala e cuia na mão, né, para ir embora, e
onde você vai, menino? O que você está fazendo com essa mala na mão? E aí conseguiu convencer o Pelé a ficar no Santos, né? Imagina se o Pelé vai embora ainda em 56 do Santos, como a história é engraçada, né? A interferência de um roupeiro, de um massagista, que permitiu que o Pelé ficasse no time, não, ficasse na cidade, ficasse no time e se transformasse no mito, né? Na figura lendária que é hoje. Daquela tarde festiva até encerrar a carreira, oficialmente em 1977, Pelé vestiria a camisa alvinegra por 1.116 vezes. Em 21 anos foram 1.367 jogos e 1.279 gols por Santos, Seleção Brasileira, Seleção Paulista, Seleção das Forças Armadas e o New York Cosmos. Se a gente for contar aí os jogos festivos, os jogos da base, você pode colocar aí pelo menos mais uns 30 ou 40 gols, pelo menos, que a gente já conseguiu determinar. Fora os que a gente ainda não consegue determinar. Em relação ao Pelé, eu consegui descobrir alguns jogos a mais do Pelé, né, do que aqueles que são historicamente conhecidos, né? Então tem jogo a mais do Pelé no Cosmos, tem jogo a mais do Pelé naquele período que ele serviu a seleção do Exército, e tem um punhado aí de jogo festivo depois de 77, que ele era convidado para participar de jogo de encerramento de carreira de outros craques, né? Então tem vários jogos aí do Pelé aí perdidos. Emocionado, o jornalista Milton Neves, em entrevista aqui à nossa produção, lembra da primeira vez que viu Pelé em um estádio de futebol. Em 1965, eu tinha 14 anos, duas figuras queridas lá de Muzambinho, que já faleceram, o Amintas Inacarato, que foi goleiro, ele morreu, e o Moisés também morreu. Os dois eram balconistas da loja do Raul, do seu Raul. E eles alugaram no final de semana uma Kombi, mas precisavam de 11 pessoas, porque a gente ia, como fomos lá para Ribeirão Preto, para ver Santos e Comercial, em 1965. E aí, tinha um custo X, dinheiro de hoje uns R$300, para pagar o percentual da gasolina, do aluguel da Kombi, o ingresso e um almoço lá numa churrascaria gaúcha, que eu nunca tinha visto na vida. E fomos eu, o Moisés, o Amintas, que foi goleiro lá em Muzambinho, o Mauro Chame, que foi o Biga também, um amigo, o Gleninho de Montebello, e mais uns 4 que eu não esqueço, porque eu fui e voltei pensando no Pelé. Aí fomos almoçar na tal churrascaria gaúcha, e eu nunca tinha entrado numa churrascaria que eles chamavam de churrascaria gaúcha. E eu, grandão, eu comi todos os espetos, mas eu olhava nas outras mesas e eu via um copo grande amarelo. Eu perguntei para o Amintas, o que é aquilo lá, hein? Eu nunca vi isso. Ele falou, suco de laranja. E aquela bola branca em cima? Aquilo é gelo. Você vê, rapaz, eu não sabia nada da vida. Aí fomos lá pro Francisco Paula Travasso, e ali eu fiquei no alambrado atrás do banco do Santos. Médico do Santos, o Beraldo massagista, o Macedo massagista, e também o técnico Luiz Alonso Pérez, o Lula, gordo, assim, sabe? A camiseta dele mostrava as banhas do lado, e o goleiro reserva Laércio José Milani, que já morreu, o Lula também já morreu. Aí começou o jogo, eu vi o Carlos Alberto Torres do meu lado, assim, porque o alambrado encostado na lateral. Uau. Aí o Carlos Alberto parecia um trator, eu vi o Carlos Alberto de perto, eu não acreditei. E dali uns tempos teve uma bola dividida entre o Peter, o quarto zagueiro, o Muralha Negra, o Rocha Negra, que está com Alzheimer hoje em Ribeirão Preto, numa dividida com o Pelé, e a bola veio bater na mureta, onde eu e mais uns 80 estávamos ali igualzinho numa lata de sardinha. E o Pelé correu mais que o Peter e pegou a bola. E quando ele levantou, é claro, que ele se curvou, pegou a bola e olhou para frente, instintivo, durante um segundo e meio. E eu vi o Pelé de perto, cara. Eu vi o Pelé com meio metro de distância. Aí eu botei na cabeça que o Pelé me viu. E na volta para Muzambinho, na Kombi, revezavam o seu volante, o Amintas ou o Moisés.
e todo mundo, os outros 8 lá, tudo dormindo, e eu não dormia. Eu falava, Pelé me viu, Pelé me viu, Pelé me viu. Mas eu chorei demais na volta para Moçambique, porque naquele tempo não tinha estrada de terra, demorou 3 horas para voltar. E eu fiquei, o Pelé me viu, o Pelé me viu, o Pelé me viu. Não viu nada, ele viu um vulto ali de uns 60 caras todos apertados. Mas não foi por causa do Pelé que Milton Neves começou a torcer pelo Santos. No grupo escolar Cesário Coimbra de Moçambique, terminaram as aulas, lá na Praça das Andradas, onde morava num casarão velho, da minha avó Beatriz, da minha tia Antônia. Eu passei numa saleta, porque antigamente, hoje todo mundo tem televisão no quarto, na sala. Lá em casa nunca teve televisão. A primeira eu comprei no MAP, quando eu já estava na Jovem Pan, lá por volta de 1978, 79, entrei na rádio em 72, mas ganhava muito pouco. Aí não tinha televisão lá em casa. E eu passei assim, depois chegando no grupo escolar, estava um primo Humberto e o primo dele chamado Milton, ouvindo Santos e Palmeiras, janeiro de 60, da decisão do Supercampeonato Paulista de 59. Aí isso às portas do Natal. Aí tivemos um jogo extra, exatamente no começo de 60. E eu cheguei do grupo escolar e os dois estavam ouvindo o jogo lá. E eu escutei na Rádio Record, que o Geraldo Zé de Almeida, mais tarde eu soube, Geraldo Scotto, Djalma Santos, Valdemar Carabina, Joaquim de Moraes, o goleiro, entendeu? O ponta direita Julinho Botelho, Nardo, no Romero, o ponto esquerdo, o Santos com o Jé Rosa Pinto, Dorval, Coutinho, Pelé, Pepe, não, Pagão, não era Coutinho, era Pagão, Pelé e Pepe, e eu vi um pouquinho ali, uns 3 minutos, mas larguei daquilo, não me interessou, porque eu não gostava de futebol, eu era gordinho, nunca joguei bola, nada, aliás, eu nunca fiz esporte nenhum, só nadei bem nos patamares de Muzambinho, em Rio, e também na escola agrotécnica lá, na Praça de Esportes de Muzambinho, que o Getúlio Vargas inaugurou em 53 a Escola Agrotécnica Federal, e fez também uma Praça de Esportes lá. Chupei meia hora de jabuticaba lá no pé e tal, e voltei. Quando eu voltei, o jogo tinha acabado. Aí eu falei pro meu primo Humberto e pro Milton Vânios de Almeida Lima, que mora em Curitiba, o que vocês estão tão tristes? O Santos perdeu. Eu peguei e falei, de quem que é o Pagão? Eles falaram, é do Santos. Então agora eu sou do Santos, 1960, janeiro. Aí ele falou, mas por que você é do Santos? O padre Frei Rafael, todo domingo na missa das 8 da juventude, ele fala, molecada, não pode morrer pagão. Quem morrer pagão vai pro inferno. Então para ir no inferno, para não ir pro inferno, eu passei a torcer pro Santos por causa do pagão. Com as boas atuações no Peixe, Pelé chamou a atenção de Vicente Feola, técnico da seleção brasileira, que o convocou pela primeira vez para enfrentar a Argentina pela Copa Roca. Correu Tostão, saiu, atirou, Pelé, gol! Brasil! Pelé, camisa número 10! Pelé entrou no segundo tempo e marcou um gol na derrota por 2-1 no Maracanã, em 7 de julho de 1957. E a convocação dele, né, do Pelé, tem muito a ver com os jogos que um combinado Santos-Vasco fez jogando contra diversos times estrangeiros. O Santos, esse combinado Santos-Vasco jogou no Maracanã. E o Pelé teve uma exibição belíssima nesses dias, né? Jogando contra o Belenenses, contra o Dinamo de Zagreb. O Santos ainda jogou contra o Flamengo e contra o São Paulo. E os jogos que o Pelé fez no Rio foram assim, deixou a imprensa carioca entusiasmada. Então, é uma série de coincidências nesse início de trajetória do Pelé, né? Porque ele queria ir embora do time, da cidade, e foi convencido a ficar pelo massagista. Ele assume a condição de titular porque o atacante sofreu uma fratura na perna, né? Um incidente trágico. E ele vai jogar num catadão, num mistão, num time, no que era chamado de combinado Santos-Vasco, e um torneio meio caça-níqueis lá no Rio de Janeiro,
no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Na realidade, era um torneio para ajudar a construção do Morumbi. E ele explode nesse torneio, né? E aí depois, aí vai a carreira. Ele vai jogar na seleção brasileira e faz um gol contra a Argentina logo de cara. No ano seguinte, com apenas 17 anos, Pelé foi convocado para a Copa do Mundo. Ele foi decisivo na fase final, ao fazer o gol da vitória sobre o país de Gales, por 1-0, que classificou o Brasil para as semifinais. Muita gente diz, como pode, Pelé, você, aquela responsabilidade? Poxa, mas na realidade, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Até a recente Copa no Catar, Pelé era o único jogador a marcar 3 gols em uma final de Copa, na goleada sobre a França por 5-2. Começava aí uma história vitoriosa com a seleção. Pelé conquistaria ainda o bicampeonato no Chile em 1962, apesar de ter se machucado na segunda partida. Contra a Tchecoslováquia, que ele se contunde, ele estava jogando bem também, já tinha arriscado chutes de fora da área, chutes perigosos, e num desses chutes ele tem uma distensão, e aí ele não joga mais na Copa do Mundo. Ele reserva ele reserva, é modo de dizer, mas ele acaba usando toda a sua capacidade técnica no confronto contra o Benfica na decisão do Interclubes, né, do Mundial Interclubes em 62 no Estádio da Luz, quando o Santos ganha de 5-2 do Benfica e é considerado uma das maiores exibições do Pelé em toda a sua vida, né? Pelé acaba com o campeão português, com o campeão europeu, que era o Benfica. O Santos fez 5-0 no Benfica e só no final aí dá uma relaxada e o Benfica faz 2 gols. Mas é uma exibição belíssima do Pelé no 62. Se não houvesse essa contusão do Pelé na Copa, certamente seria um grande ano, né, para o Pelé, tanto na seleção brasileira como foi para o Santos. E depois o Tri, no México, em 1970. Pelé! 19 minutos! Explode la perla di Guadalajara, o estádio de Jalisco. Pelé! 90 milhões em ação, pra frente Brasil, no meu coração. Mas todo rei que se preza é cercado de bons conselheiros, e com Pelé não foi diferente. Com o esquadrão santista formado por Gilmar, Coutinho, Mengalvio e Pepe, foi dono das Américas e do mundo, ao conquistar o bicampeonato da Libertadores e do Mundial com o Santos em 1962 e 1963. Se a gente pegar, por exemplo, a Libertadores de 62, são 3 jogos contra o Peñarol, né, na decisão, e o Pelé não joga os 2 primeiros. E assim, o Santos só não é campeão em 2 jogos, porque teve uma confusão terrível na Vila Belmiro, o famoso jogo que levou 3 horas para terminar, né, onde uma arbitragem extremamente polêmica, né, o Santos empatou em campo, mas perdeu na súmula, né? E aí o Pelé vai para o 3º jogo, e aí não tem dúvida, né? O Pelé, junto com o Coutinho, eles destroem a defesa do Peñarol e o Santos é campeão da Libertadores. Aí no mesmo ano tem a decisão do Mundial Interclubes, onde o Pelé faz uma exibição primorosa em Portugal, né, em Lisboa. E em 63, Pelé e Coutinho fazem uma outra exibição primorosa na Bombonera contra o Boca Juniors, ganhando do Boca. E quando vai na decisão do Interclubes contra o Milan, o Pelé não joga, né? Ele só joga a primeira partida. E as 2 últimas, que são feitas no Rio de Janeiro, o Pelé não participa e o Santos ganha, o que comprova. O Santos era um time que tinha, não era só o Pelé, né? Pelé ficou famoso também pelos gols que não fez, como aquele do meio do campo contra a Tchecoslováquia na Copa de 70. Que resolve tentar enganar o goleiro. E quase que ele derruba esse estádio se ele faz o gol. Olha o aplauso, minha gente.
ou por gols que não foram registrados por câmeras, como no caso da partida contra o Juventus, na Rua Javari, considerado o mais bonito de sua carreira. Aliás, anos mais tarde, Pelé ganhou um busto no estádio e quem acompanhou o evento foi o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. O Pelé esteve na Rua Javari para inaugurar uma estátua dele, por ocasião de uma comemoração daquele gol que entrou para a história, que ele deu na Rua Javari, que ele teria chapelado, né, 5 marcadores e feito o gol. Aí o Juventus fez uma homenagem para o Pelé e fez uma estátua para o Pelé, um busto. Então toda a mídia de São Paulo estava lá e estava uma confusão danada. E o Pelé entrou pelo vestiário do estádio da Rua Javari e foi até o campo dar entrevistas. E tinha muita gente, era difícil você falar. E eu não consegui chegar perto dele, porque tinha muita gente. Então o que eu fiz? Eu voltei para o vestiário da onde ele saiu, fiquei vendo pela janelinha do vestiário o Pelé e aquela confusão toda no meio de campo. E depois vi e fiquei esperando o Pelé ali no vestiário. Eu apostei que ele ia voltar para o mesmo lugar de onde ele saiu. E não é que deu certo, não é que aconteceu que ele voltou para o vestiário, ficou 10 minutos ali no campo, voltou para o vestiário, e no vestiário só tinha eu. E aí eu falei com o Pelé sozinho, fiz ali uma meia dúzia de perguntas, falei da homenagem, falei das coisas do futebol, e ele me tratou super bem, me levou até o carro onde ele ia embora, embarcar e ir embora, e foi uma situação curiosa. Apostei, né, e acabei levando a melhor e falando com ele sozinho num dia ali que tinha uma bagunça danada. Uma das histórias mais famosas do Santos de Pelé é sobre ter parado uma guerra civil quando esteve no Congo no início de 1969. O mesmo ocorreu dias depois, quando o governo da Nigéria assegurou que não haveria confronto na região de Biafra enquanto o time estivesse no país. Quando o Santos joga no Congo, o Santos joga na República do Congo e na República Democrática do Congo. Os países estavam com relações cortadas, né? Era uma disputa ideológica ali muito grande. E o Santos joga em Kinshasa, em Brazzaville e depois para Kinshasa. Aí a travessia era por barco, né? Porque é uma separação por rio. E o meio de comunicação entre as duas capitais era por barcas, né? E estava proibido, né? Não dava para passar de um lado para o outro. E o Santos supera, né, essa tensão diplomática e consegue atravessar. Não foi uma coisa assim tão simples assim, né? E depois o jogo na Nigéria, né? Isso em intervalo de 15 dias, né? E fora isso tem a história do Pelé no Líbano, né? Nos anos 70, quando ele já saiu do Santos, onde ele joga no Líbano com presença de todo mundo, Líbano em guerra civil, né? E aí para o jogo lá em Beirute pro Pelé jogar. Então assim, o Pelé teve essas características, né? E como atleta, assim, ações que são inimagináveis, acho que até hoje, né? Em 19 de novembro de 1969, uma das cenas mais marcantes, em partida pelo torneio Roberto Gomes Pedrosa contra o Vasco, no Maracanã, ele marcou de pênalti seu 1000º gol. O jogo foi paralisado, Pelé foi erguido e uma multidão de repórteres e fotógrafos correu para registrar o feito. O lançamento é feito, vai lá Pelé, é pênalti! É pênalti, não há dúvida! É pênalti! Andrada e Pelé se abraçando antes da cobrança do pênalti. Pelé botou a bola na frente porque tinha um buraco. O Andrada ajeita a bola lá. Vai bater Pelé. Eu não gostaria que o 1000º gol fosse assim de pênalti. Eu queria que fosse um gol feito, um gol trabalhado, um gol elaborado. Mas valha este. Tomara Deus que ele faça e termine esta história sem fim de 1000 gols. Também um homem frio como ele se emociona. Caminhou Pelé, apontou. De número 1000.
Pelé diz adeus ao futebol, minha gente. Em 11 de outubro de 1974, Pelé deixaria o palco de seu reinado, a Vila Belmiro. Tira a camisa 10, que ele honrou, dignificou. Vem de fronte das sociais do Santos Futebol Clube. Obrigado, Pelé. Obrigado pelo futebol maravilhoso que você deu a este mundo. Foi até o centro do campo, caiu de joelhos e abriu os braços em cruz. 25 mil vozes caladas, admirando a última vez do rei diante de seus súditos. Pelé has scored in his last half for the Cosmos, and this is what today is all about. De 1975 a 1977, atuou no New York Cosmos ao lado de ídolos como Carlos Alberto Torres e Franz Beckenbauer, em uma tentativa de popularizar o futebol no país. Assim, o Pelé vai para uma aventura, mas escorado num grande esquema financeiro. E a vinda do Pelé provocou os caras, isso aqui dá dinheiro, isso aqui dá negócio. E aí começaram a contratar Deus e o mundo. Tudo quanto era jogador veterano começou a ir para os Estados Unidos, né? O George Best, o Banks, goleiro da seleção da Inglaterra. Foram para lá jogadores. Beckenbauer foi para lá também. Então um monte de gente foi jogar para lá, um monte de brasileiro. Marinho Chagas foi jogar, Carlos Alberto Torres. Era um mundaréu de gente ganhando muito dinheiro e lotando os estádios, né? Eles fizeram uma competição. Eles tinham umas regras muito próprias, né, dos jogos. Os jogos não podiam terminar empatados. E aí não tinha disputa de pênalti. O cara pegava a bola assim na intermediária e saía correndo com a bola. E só ficava o cara e o goleiro, né? O cara avançava com a bola e aí o goleiro tinha que tentar defender, né? Mas deu certo lá durante um tempo nos Estados Unidos. E o Pelé tinha uma ampla cobertura da imprensa, né? O New York Times cobria o Cosmos em todos os jogos. Sempre na abertura do caderno de esportes, sempre tinha a matéria do Cosmos. Sim. E os jogos do Cosmos eram todos comentados. Desde a aposentadoria, Pelé era o embaixador mundial de futebol e foi escolhido atleta do século diversas vezes. Milton Neves acredita que, com as condições de hoje, Pelé seria um jogador muito melhor. O Pelé é um gênio do boca a boca. O Pelé foi um gênio do boca a boca. O Pelé fez... O Zito, que já morreu, ele me falava muito, Zito, Zé Lide Miranda, o volante. Mr. Neves, você fica contando a história do Pelé, mas você tem que contar o seguinte. Ninguém sabe quem foi o Pelé. Porque a gente jogava no interior da Guatemala, interior da Itália, em Roma, em Paris, em qualquer canto do mundo, e quem via era só o público local. E era tudo no boca a boca. E o Pelé não sabe nada do que ele fez. Porque o Pelé sempre foi voado. Quem sabe o que o Pelé fez, eu sei, sou o Zito, o Pepe, ponta esquerda, e o Macedo, massagista. Nós três sabemos quem foi Pelé. Ele mesmo não sabe. Então, se ele tivesse 1% do satélite de hoje, da internet de hoje, o Pelé seria o rei do mundo. Ele estaria morando lá em Marte, estava morando em Washington, dando ordem lá para o presidente americano, rei do Brasil, ia voltar à monarquia. E contestam esses jovens aí que não sabem nada de futebol, porque tá cheio de rei do tráfico, não tem estrutura, não tem background na história do futebol. O Pelé, se jogasse hoje, nesses gramados de hoje, com a alimentação de hoje, com o material esportivo de hoje, porque naquele tempo ele entrava em campo, o Pelé e todos os caras dos anos 50 e 60, com a camisa de algodão. Durante 5 minutos, 6 minutos, como aquele dia em Ribeirão Preto em 65 que eu estava no Alambrado, a camisa estava pesando 5 quilos, porque os caras suavam. Sim. Chuteira, tinha prego, entendeu? Então muitas vezes durante o jogo o prego furava a sola do pé do jogador, entendeu? E outra, naquele tempo não tinha cartão. O beck do Pelé e o beck do Garrincha hoje, em 5 minutos estavam expulsos de campo. Entendeu? Uhum. E não tínhamos a fiscalização
da televisão em relação às regras da FIFA. Porque hoje é perfeito, hoje a televisão mostra tudo. E aí os chamados reis do traço, o que acontece? O Pelé, se ele joga hoje, ele não teria feito, como dizem, 1.230 gols só, não. Ele teria feito 4.000 gols. Ah, sobre aquela pergunta que ecoa no mundo do futebol de quem é o melhor, acho que não restam dúvidas. Pelé, Pelé, sempre Pelé. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 30 de dezembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes e Jefferson Perleberg. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast@estadão.com. Aproveito para dar um aviso. Hoje seria o último podcast deste ano de 2022, mas com a morte do Pelé e a publicação deste especial, teremos uma edição do podcast novamente amanhã, neste sábado, uma entrevista imperdível. Não vou revelar aqui quem é o nosso entrevistado para não perder a surpresa. Então não perca amanhã mais uma edição do podcast Estadão Notícias, fechando o ano de 2022. Um abraço para você e até mais.